Do you have any questions? Cúbicos e polos. You seem like you have a question. Tô tentando formular. Aqui. O H2O que a planta tem. Pela raiz. Ela recebe a luz. Daí a luz faz esse processo de separar o hidrogênio com o hidrogênio e separar o oxigênio. Na verdade, a luz é o que arranca o eletrão do fotossistema. Eu não tenho a certeza se é a luz que conduz este processo de hidrólise. O eletrão é esse aqui. Certo. Tá. Entendi. Mas daí isso aqui você não tem certeza se a luz... Entendi. Não tenho a certeza se é a luz que faz a hidrólise da água. Mas aqui então é um processo separado. A hidrólise e aqui a luz que o elétron. Mas o elétron não é gerado a partir dessa... Certo? Então, o que acontece? Como eu estava a dizer, este elétron tem que ser transportado para produzir ATP e NADPH. E este elétron vem da clorofila. Mas se a clorofila perdeu, para que este processo continue a acontecer, ela tem que o voltar a ganhar. Entendi. Por isso é que tem que haver hidrólise da água, para que o hidrogênio se separe do oxigênio e depois possa conceder um elétron. Entendi. Tá. Daí aqui é uma etapa e aqui é outra etapa. Certo. São duas fases. Uma acontece aqui, no tilacoide, esta parte de cima. No tilacoide, entendi. Certo, a parte do transporte de elétron que vês aqui em cima. E esta parte, este ciclo aqui de baixo, exatamente, ocorre no estroma. Tá. Daí aqui é um cloroplasto, daí tem 2 ciclos. O tilacoide, essas moedas. E o estroma ali embaixo. Que o estroma é para gerar ATP e Não? Não. Na verdade, o ATP e o NADPH é o objetivo desta primeira fase. E qual é o objetivo desse aqui? Do estroma? Você vai fazer em outro vídeo. Certo, posso incluir neste vídeo. Não, pode fazer não. Sim, não, o processo. Agora, o objetivo desta primeira fase era produzir ATP e NADPH, e agora, nesta segunda fase, estas duas moléculas são utilizadas. Como? Agora sim, inicio a explicação, que é da segunda parte do ciclo de Calvin. Agora vem a parte mais engraçada, que é esta. Isto é uma molécula. É um aceitador. Não interessa. É uma molécula que tem carbono. Quantos carbonos tem? 5. 5 carbonos. Quantos carbonos tem o CO2? 1. Certo. Quanto é que é 1 mais 5? 6. Esta é uma propriedade única dos organismos autotróficos. Uma coisa que nós não somos capazes de fazer. Que é fixar o dióxido de carbono. Ou seja, fixar o dióxido de carbono. Repara, nós, humanos, respiramos. Aliás, qualquer organismo faz a respiração. Agora, aquilo que se entende muitas vezes por respirar, que é inspirar e expirar, é apenas ventilar e não respirar. A respiração ocorre ao nível das células. A minha questão aqui é que nós conseguimos inspirar e o dióxido de carbono entra no nosso corpo, entra na nossa corrente sanguínea, é transportado, inclusivamente pelas nossas hemácias, mas nunca é fixado. Isto é uma coisa que só as plantas, aliás, só os organismos autotróficos é que conseguem fazer. Que é introduzir o carbono de uma fonte inorgânica porque este carbono é inorgânico, pegam no carbono e metem aqui nesta molécula aceitadora e fazem uma molécula com 6 átomos de carbono. O problema é que esta molécula é altamente instável e divide-se. Esta molécula com 6 carbonos é muito instável, então forma 2 moléculas com 3 carbonos. Entendeste?
Agora, isto não é importante. Importante aqui é quem faz esta fixação, que é a enzima mais importante para a vida, que é a rubisco. A ribulose 1,5-carboxilase oxidase. Porquê carboxilase oxidase? É que infelizmente a rubisco não é completamente eficiente neste processo. E por eficiência isto também é uma coisa que pode ser discutida. A questão aqui é que carboxilase, porque ela fixa o carbono, mas infelizmente ela também pega no oxigênio e faz um processo auxiliar. O que faz com que, se estamos a estudar uma planta, sobretudo uma planta com interesse agronómico, tipo o milho, o trigo, tudo que sejam plantas usadas na indústria, imagina que eu sou um agricultor. Eu quero vender a minha planta a uma indústria da cerveja, por exemplo, se estivermos a falar de trigo ou de cevada. O que acontece? A minha planta não é completamente eficiente a fazer este processo de produção de compostos orgânicos. Ela não é completamente eficiente a produzir o seu próprio alimento, porque muitas vezes, em vez de estar ocupada a fixar dióxido de carbono, ela às vezes ocupa-se com oxigênio. E do ponto de vista de uma perspectiva antropológica, ou seja, da nossa perspectiva, o rendimento para nós diminui. Porque o nosso objetivo é que as culturas tenham mais capacidade, mais vigor, ou seja, que tenham mais compostos orgânicos. Did you get it? Questions? Acabou? Not really, no. There will be another video. Vai ser outro.